Olá, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é mais um Telejornal dos Comitês. É sempre às quartas-feiras. Eu, junto com o companheiro Vitor Assis, lá de Pernambuco, que recém chegou da caravana do sábado, né? Hoje nós vamos dedicar o nosso programa à cobertura, ao balanço do que foi, né, os atos, né, do dia 27 de fevereiro, último sábado, né? Pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula e pela restituição dos seus direitos políticos. Né? Então, antes de já saudar os companheiros que estão aqui no chat, eu passo para o companheiro Vitor dar um oi para os companheiros aí e introduzir o tema que nós vamos falar hoje. Né? Contigo, Vitor. Tava no mudo aqui. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. O tema do nosso programa hoje não poderia deixar de ser o dia de mobilizações pela anulação dos processos contra o presidente Lula, que foi dia 27 de fevereiro. Tivemos dois atos importantes a nível nacional, outros atos locais também, algumas iniciativas pela própria internet e atos também no exterior. Né? Nós vamos aqui nesse programa tentar mostrar um pouquinho de cada um desses atos, são muitas atividades, é pouco tempo de programa. Então vamos aqui fazer balanço geral desse que foi o primeiro dia nacional, digamos assim, de mobilização no ano de 2021. E vamos tratar também de alguns temas da política nacional, da polêmica com as posições de setores da esquerda que não veem na mobilização, na luta pelos direitos do Lula, o eixo central de sua política, mas sim um acordo com o regime, um acordo com a direita golpista. Vamos lá, Emanuel, por onde nós começaremos? Beleza, bom, a gente começa falando em primeiro lugar do Brasil, né? Os atos ocorreram principalmente em São Paulo e destacadamente na frente do STF, né? O principal responsável aí por manter, né, caçados os direitos políticos do ex-presidente. Então eu queria que a produção passasse fotos para a gente ir comentando, Vitor, enquanto os companheiros veem as fotos aí dos atos primeiro no Brasil, né? De como que foi o dia 27, né? Que ocorreram aí os atos, inclusive de São Paulo e Brasília, foram atos expressivos, né? Atos, obviamente, com todas as medidas de segurança adotadas, né? Atos que não foram atos de massa, né? Tem toda a dificuldade durante a pandemia, mas atos que cumpriram o seu papel de mostrar que a saída para a luta política em curso nesse momento no país garantir a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula e que isso só vai acontecer através da pressão popular, né? Então temos inclusive um vídeo aí que eu vou deixar passando vamos passar algumas fotos antes, Vitor, e depois passar o vídeo aí de um trecho do ato, né, da bateria. Mas em primeiro lugar vamos comentar sobre o ato em Brasília, que inclusive teve a participação aí da caravana do Nordeste, né, que o próprio companheiro Vitor integrou aí, né, uma atividade que reuniu vários setores aí do Partido da Causa Operária, dos comitês de luta e do Partido dos Trabalhadores, né? Então, Vitor, como que foi a caravana até Brasília? Isso, mano. Nós saímos aqui na quinta-feira de tarde. Companheiro que mais andou aí, os companheiros que mais andaram, né? São os de Campina Grande e de João Pessoa. Passamos também por Recife e por várias cidades da Bahia. Pegamos companheiros aí de Porto Seguro, de Salvador, São Félix do Curibe, de Brumado. Fizemos aí uma viagem de mais ou menos 36 horas rumo a Brasília. Né? A caravana reuniu aí principalmente militantes do PCO, Partido da Causa Operária. Ela se deu em um momento aí de muita dispersão, porque nas vésperas da saída da caravana, os governadores começaram a decretar os lockdowns, né, que além de causar uma dificuldade maior do ponto de vista logístico, né, ajudou a causar um clima de terror no meio da esquerda e tal, de que não poderia sair de casa, né, de que
correria o risco de não conseguir voltar para sua cidade, de que a situação estaria mais grave do que estava antes, que de fato está mais grave. Tudo isso dificultou bastante a situação, mas de qualquer maneira nós levamos adiante a Caravana do Nordeste porque nós tínhamos, nós havíamos analisado, né, a situação e corretamente indicamos que o melhor a ser feito naquele momento era unificar todos os esforços, né, no Nordeste para um ato único, um ato na capital federal, né, que lá já havia uma tendência à mobilização, já havia um certo preparo para o ato. Se nós não tivéssemos tomado esse tipo de decisão, certamente nós teríamos atos muito pequenos, locais, e não causariam o impacto, né, que nós estávamos buscando quando nós realizamos aí um ato nacional em Brasília. Né? Tivemos finalmente 2 atos nacionais, por assim dizer, um em São Paulo, né, que reuniu não só os companheiros de São Paulo, como os próprios companheiros do sul do país, e também o ato em Brasília, que além dos militantes e ativistas do Distrito Federal, também teve a participação de companheiros de outras regiões do Centro-Oeste, né, como por exemplo de Cuiabá, e a Caravana do Nordeste, como eu falei, né, fomos aí em um ônibus passando por várias cidades, levando os companheiros para essa importante atividade. Caravana, como o Pedro Manuel falou, durou aí 36 horas, mas mostrou também que é possível, além de, não só é possível fazer um ato, como é possível você mobilizar as pessoas para qualquer lado do país, tomando as devidas precauções. Né? A caravana foi feita, os companheiros foram, voltaram, né, com saúde, que foram tomadas as devidas providências. Então, inclusive, isso reforça a questão, né, de que é necessário intensificar a mobilização, mesmo diante da pandemia. A pandemia, na verdade, é um ingrediente a mais que reforça a necessidade da mobilização. O país aí atingiu um novo recorde da média móvel de mortes, mais de 1.700 mortes em apenas 24 horas. Isso daí não vai parar se não houver uma mobilização, uma grande campanha, uma atividade intensa da esquerda contra a direita golpista, contra os seus inimigos, defendendo aí aquilo que é seu direito, as reivindicações do ponto de vista trabalhista, redução de jornada de trabalho, as reivindicações democráticas, né, os direitos do ex-presidente Lula, né, e também todo um programa de combate à pandemia, um programa que efetivamente dê conta de conter a crise sanitária e não a série de falsificações que está sendo levada adiante pela direita golpista. Só para passar para você, mano, não sei se a caravana, se a produção tem no ponto aí as fotos propriamente da caravana, né, do ônibus, os companheiros do Nordeste, seria interessante mostrar também. Bom, eu queria. Tem contribuições aqui, Vitor, e tem companheiros falando com a gente, muita coragem, esses companheiros do PCO do Nordeste. Boa tarde, camarada, salve, salve. Companheiros que estão interagindo com a gente no chat aqui. E uma coisa que eu queria destacar também, Vitor, é que boa parte desse pânico e tal diante da pandemia é uma impressão que fica aí para setores que, em alguma medida, conseguiram fazer algum isolamento social, né? Então, setores aí do funcionalismo, setores profissionais liberais que tiveram condições de fazer o isolamento social, então causa aquela impressão, né? Como os governos fazem essa propaganda, né? A imprensa burguesa, use máscara, fique em casa e tal, todo esse tipo de propaganda que a gente viu, para a pessoa que está em casa, às vezes fica uma impressão errada de que estaria acontecendo algum isolamento social no país, né? Mas para as pessoas que continuam trabalhando, né, a esmagadora maioria da população brasileira, isso não tem acontecido, nunca aconteceu, né? Elas continuaram se aglomerando, sobretudo no transporte coletivo, né? Inclusive, quando a gente, na semana anterior aos atos, né, quando a gente voltou a fazer os mutirões, né, em determinado momento eu questionei um guarda municipal em Curitiba que quis multar, né, a nossa atividade, falando assim, né, mas aqui que ele falou que a gente estaria aglomerando pessoas na feira, né?
Eu falei, mas isso daqui perto dos ônibus lotados todo dia não é aglomeração. Aí ele falou assim, não, mas o decreto não é para os ônibus, é para o comércio. Quer dizer, o que mostra que é uma farsa total. Na verdade, a aglomeração ela acontece, ela come solta, né, todo dia, sobretudo nos grandes terminais de ônibus, de trem, de metrô. E isso não vai parar, né, a não ser que os governos enfrentem, né, uma pressão da população, né? A mesma coisa a questão da vacina, né? A gente não tem vacina no país. Nesse momento aí, nem 1% da população tomou a segunda dose, né? Ou seja, foi imunizado. Nós já tivemos aí 3 meses do ano de 2021 e 2021 o Brasil não tem vacina. Então, a vacina não vai cair do céu da mesma forma que os direitos políticos do ex-presidente Lula também não vão ser restituídos só porque a Lava Jato está desmoralizada, né? Que é uma impressão errada que as pessoas têm. Eu lembro que na época do começo da Vaza Jato, Vitor, eu via muitos companheiros assim da esquerda em geral, né, que não tinham nenhuma atividade de rua, nenhuma atividade regular, não participavam dos comitês, né, acreditando que o simples fato da divulgação, né, dos diálogos do Moro com o Dallagnol pelo Intercept e tal, isso faria a Lava Jato cair do nada, né, assim, como se a própria desmoralização da operação fosse suficiente para barrar os seus crimes aí e os seus processos, né. Obviamente que isso não vai acontecer, isso é um elemento a mais, né, obviamente que isso ajuda na nossa campanha. Por exemplo, os comitês têm feito a campanha contra o golpe de Estado, né, contra a farsa dos processos contra o ex-presidente Lula há anos já, mas esse é um momento mais propício, né, que a operação está mais desmoralizada, mas ela só vai ser derrotada pela mobilização dos trabalhadores, pela mobilização popular, né. O STF ele recebe pressões da burguesia e só vai voltar atrás se sofrer uma pressão equivalente aí por parte dos trabalhadores, né. Então é nesse sentido que é muito importante, né, é central, é essencial na luta política no país, né, os atos, as caravanas e tal, que inclusive mostrou, né, essas atividades mostram que é possível manter a luta política seguindo todas as medidas aí necessárias de segurança, né, medidas inclusive que no dia a dia das cidades os governos não seguem, né. Os ônibus que a gente faz em caravana, eles sim têm isolamento social, né, não são 50 pessoas no ônibus de 30, né, pelo contrário. Já o transporte coletivo de todo dia, né, é uma aglomeração que 5 pessoas por metro quadrado, né, quando não mais. Então, mostra que é possível e que não só é possível, como se não for essa pressão política dos trabalhadores, o judiciário não vai agir, né, não vai de bom grado reverter aí os processos, vai arranjar uma forma, na verdade, de dizer que está punindo, que está parando os excessos, né, que eles chamam da Lava Jato, mas vai manter as condenações aí, a cassação política do ex-presidente Lula, né. Eu queria, para não estender muito aqui, que a produção passasse o vídeo da bateria do ato em Brasília, né, que foi justamente na frente do STF, né. Aí, né, um trecho do pessoal na bateria, um ato de muita chuva na tarde de sábado, né, em Brasília, mas isso não arrefeceu aí a disposição dos companheiros, né, e da bateria que sempre, né, em todos os lugares, agrupa aí uma série de pessoas, sobretudo a juventude, né, para reivindicar, né, aquilo que é necessário. Vitor, eu vou dar uma olhada nos comentários aqui, saudar os companheiros que estão aqui, né? Maria do Carmo Oliveira Reis, Rudy Pride, Unite and Fight, Adriano Teixeira, do Paraná, o companheiro Ernesto Abdala Filho, que mandou uma contribuição aqui,
né, e chamar os companheiros a se inscreverem no canal da Causa Operária TV, né, curtirem o nosso vídeo, e o canal está chegando aí aos 90 mil inscritos, né, rumo à meta de chegar aos 100 mil inscritos. Então, toda a interação que vocês tiverem com o nosso conteúdo, curtindo os vídeos, compartilhando, né, se inscrevendo no canal, ajuda a impulsionar ainda mais o alcance do nosso trabalho, do nosso conteúdo, que é o único, né, de caráter revolucionário, operário, né, e 24 horas no ar, né. Então, eu peço aos companheiros que ajudem a impulsionar, né, o nosso canal e o nosso programa também. Bom, Vitor, um outro detalhe da caravana é que justamente, né, sobretudo, eu não sei se houve isso em Brasília, né, mas em São Paulo, dado aí o governador científico, né, João Dória, aconteceu um caso de repressão do ato, né? Então o ato foi bastante expressivo em São Paulo, né? Os companheiros fizeram uma marcha aí pela Avenida Paulista, né? Inclusive nós temos um vídeo aí que está na própria Causa Operária TV no YouTube, que o vídeo é meio longo, mas eu vou pedir para ao final a produção passar para os companheiros terem uma noção. Mas eu queria que o companheiro Vitor comentasse aí o caso que aconteceu, né, na Avenida Paulista, da repressão da PM do Dória, né, que, como os companheiros podem ver nas fotos aí, o ato foi cercado, ele foi escoltado, né, pela PM do João Dória, né, que a todo momento aí ficou em cima dos militantes, né, inclusive aconteceu um caso aí que a polícia tentou fichar um dos fotógrafos que fazia a cobertura do ato, né, então eu queria que o companheiro Vitor comentasse um pouco sobre esse caso. E se isso aconteceu também em Brasília, né? O companheiro comentou sobre essa questão das restrições no caso da caravana, né? Se aconteceu alguma coisa parecida no ato em Brasília. Não, não aconteceu, não. Um episódio assim, de repressão, né? Não diretamente, obviamente que havia todo um clima, né? Um clima para estimular as pessoas a ficarem em casa, de tipo terrorista, né? Polícia na rua, restrições. Ainda o Brasil ainda não tinha entrado no lockdown, né? Mas a Bahia, por exemplo, já tinha entrado, isso aí dificultou o próprio trânsito até lá e tal. Mas repressão propriamente de tal ato não houve, nenhum episódio do tipo. Agora, o caso de São Paulo ele é bastante significativo, né? Porque mostra que o Estado ele está aí para esse tipo de coisa. Ele está bastante atento, bastante ligado, bastante solícito, que diz respeito à repressão. Construir hospitais, né? Vacinar o povo. Lembrando que o João Dória é o principal farsante da questão da vacina, né? Vacinar o povo, testar a população, distribuir medicamentos, isso aí, nada disso existe. Mas quando se trata de colocar a polícia para bater em manifestante, isso daí o Estado age com a mais alta agilidade, né? Ao que parece, não houve nada de grave, né? Não chegou, por exemplo, a ninguém ser preso ou ter um confronto físico, mas merece o destaque aí, porque é para onde a situação se encaminha, né? À medida em que a direita vai aprofundando seus ataques contra a população. Por exemplo, saiu hoje, né, que o PIB brasileiro recuou mais de 4% no ano de 2020, né? À medida que a situação piora, né, que a tendência à explosão é cada vez maior, a satisfação da população é cada vez maior, a direita vai utilizar desses recursos aí, da intimidação, da repressão. E a única maneira de evitar isso acontecer não é ficando em casa, que tem sido a política de setores da esquerda nacional, mas sim transformando essa insatisfação num grande movimento de massas, numa grande mobilização que seja capaz de se voltar de maneira definitiva, decidida contra o regime político. Exatamente. Uma das coisas que eu gostaria de destacar é que o argumento do. É interessante o argumento do aparato de repressão, né?
o fotógrafo estava cobrindo o ato, né? E isso lhe rendeu, né, a ameaça de ser fichado aí pela polícia militar, como se ele estivesse cometendo um crime, né? E ao reagir contra essa atitude arbitrária e totalmente sem motivo da polícia militar, né, um policial apontou para os militantes do Partido da Causa Operária, né, um lança-granada, aquela arma típica que é muito utilizado pela PM para reprimir as manifestações. Tem a foto aí, momentos antes aí, né, em que a polícia militar discutia com o fotógrafo, e quando os militantes do PCO interviram, né, a polícia militar apontou e ameaçou de prender os militantes. Né? Então mostra que o Fique em Casa é sob a base da repressão. Né? Então fique em casa, porque se você reivindicar os direitos políticos do Lula, se você reivindicar que os governos são genocidas e precisam ser derrubados pela mobilização popular, né? É preciso ter vacina no país, é preciso ter auxílio emergencial decente, né? Que sirva para a população sobreviver diante da pandemia. Né? Se você reivindicar qualquer coisa que por algum motivo incomode, né, o regime, você vai ser reprimido. Né? Essa é a política aí do lockdown, né? A política do toque de recolher aplicada na prática. Né? No final das contas, o que está em jogo é caçar o direito da população protestar. Né? E é justamente por isso, né, que é preciso protestar, né, Vitor? Porque a única maneira de garantir os direitos democráticos da população, né, como a gente viu, não vai ser o STF que vai garantir. O STF, inclusive, está lá para justamente garantir que a população não tenha direitos, né, como o caso do Lula. Né? A única coisa que nos resta nesse sentido é ir para a rua reivindicar, né, defender os direitos democráticos da população. Né? Então, isso ficou muito claro no ato do dia 27. Né? A gente falou sobre os atos que tiveram, né, em Brasília e em São Paulo. Né? Atividades também ocorreram em outros lugares do país, né? Como o caso de Cuiabá, né? onde companheiros aí dos comitês e do PCO fizeram atividade na feira durante o final de semana, né? Se a produção puder passar as fotos aí, né? Atividades como o próprio Lula falou, né, Vitor, que se não é possível, né, organizar grandes manifestações como no período anterior à pandemia, né, atos de massa, né, mas é possível imprimir material, né, que denuncie os golpistas e, segundo o próprio Lula, distribuir de porta em porta na casa das pessoas, né, nas feiras e tal. Então, mostra que o ex-presidente Lula tem uma sensibilidade, tem uma compreensão clara, né, da necessidade política que nós aqui nos comitês de luta procuramos aplicar, né, para defender, né, as reivindicações dos trabalhadores e que passam necessariamente, né, por se chocar aí contra a Lava Jato, né, exigir a anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula. Né? E aí também, Vitor, antes, para a gente já, enquanto a produção busca aí as imagens das outras atividades, os atos eles não ocorreram só no Brasil, né, mas ocorreram também no exterior, né, o que mostra aí que tem uma tendência dos trabalhadores, né, da população a se colocar contra essa arbitrariedade que é, né, a cassação política do ex-presidente Lula. Né? A gente teve pelo menos aí, segundo as informações que nós temos, atividades também na América do Norte, né? Então, em duas cidades aí dos Estados Unidos, né? Em Boston e em Nova York, né? Aí tá a foto do Comitê de Luta de Boston, nos Estados Unidos, e também em várias cidades da Europa, né? Sobretudo na França, na Alemanha, em Portugal, né? Na Inglaterra. Então, queria que o companheiro Vitor comentasse um pouco desse caráter internacional também da atividade, né? Semana, a gente já, inclusive semana passada a gente trouxe aqui uma companheira do Reino Unido, né, para comentar o próprio dia 27 e ela mesma anunciou as atividades que estavam acontecendo na Europa, né? É importante essas manifestações, né, porque mostram aí toda a amplitude do movimento,
mostram, inclusive, ajudam, inclusive, a desmascarar o golpe de Estado, a conspiração contra o povo brasileiro e tal. Fica cada vez mais insustentável, inclusive, de tentar apresentar a luta pelos direitos do Lula, a luta pelo fora Bolsonaro, como a luta de um determinado setor. Porque a imprensa burguesa ela tenta apresentar isso dessa maneira, né? Se tem ato pelo fora Bolsonaro é porque, sei lá, sindicatos estariam organizando, né? E os sindicatos estariam ligados aos partidos políticos. A mesma coisa que se tem um ato pela liberdade de Lula também seria simplesmente porque o PT é o maior partido de esquerda do Brasil e estaria utilizando o seu aparato para fazer isso daí acontecer. Mesmo que fosse o caso, isso seria legítimo, né, porque os sindicatos e partidos da esquerda são organizações que representam os interesses da população em geral. Mas o fato é que a atividade chegar aí ao exterior mostra que o movimento é um movimento de fato de tipo ativista, né, que diz nas pessoas o interesse de participar, de levar adiante a campanha, pela consciência de que aquilo ali se trata da defesa dos seus próprios interesses. Se uma pessoa na Inglaterra, na Alemanha, se propõe a fazer as atividades pelo fora Bolsonaro, por Lula presidente, e ainda mobiliza outras pessoas para isso, só demonstra, mais uma vez, que há um movimento real em relação a isso. É muito interessante a faixa aí na frente da status, né, do Marx e do Engels. Mostra que É bastante. não é. Esse é clássico, né, Vitor? Essa foto. Bom, mas enfim, mostra que o movimento é real, né, de que a campanha pelo Fora Bolsonaro e pelos direitos do Lula é uma campanha que envolve diretamente os interesses da população, a maneira como a população enxerga os ataques à sua própria situação, né? E é por isso que, diante desse forte apelo que tem a campanha, é preciso que as organizações de esquerda, na verdade, tenham uma posição de impulsionar o movimento que já existe. Não há movimento para ser criado. O movimento está aí, né? É amplamente popular, está em todos os cantos do país e está, inclusive, no exterior. O papel, né, da esquerda nesse momento não pode ser outro, a não ser organizar, impulsionar o movimento, incentivar ele a ir para a frente, né, procurar levar para o maior número possível de pessoas e efetivamente organizar essas pessoas para que essas reivindicações elas tenham elas no final das contas sejam atendidas, elas tenham um êxito na sua luta política. Exatamente. Inclusive, essa última foto que a produção passou é a atividade na cidade de Porto, né, em Portugal, uma cidade bastante importante, histórica, e ali as bandeiras do PCO e do PT, né, que também foram, em geral, as organizações, né, os militantes que participaram dessa atividade do dia 27, em geral, eram do Partido da Causa Operária e do Partido dos Trabalhadores, né, e também outros setores que, apesar de não serem de nenhuma organização política da esquerda, né, participam, né, organizam os comitês, né, e entendem a importância aí da luta contra o golpe de Estado no Brasil, né. Então é interessante, Vitor, que o fato da atividade ter acontecido em várias cidades importantes no mundo, né, é uma expressão, né, de que as pessoas elas não vão ficar paradas diante de toda, né, a arbitrariedade, toda os ataques, né, contra a população. Né, os brasileiros, inclusive no exterior, eles são muito atentos ao que acontece no país, né, e os comitês são uma forma, inclusive, de eles conseguirem, né, levar essa luta política, esse esclarecimento para outras pessoas, né, sejam outros brasileiros que residem no exterior, ou inclusive estrangeiros mesmo que se solidarizam, né, que enfrentam também, né, a burguesia nos seus países e são solidários com a nossa luta aqui no Brasil. Né, eu vou pedir para que a produção passe o vídeo do ato em São Paulo, né, mas aí eu não preciso passar o vídeo inteiro, porque é bastante longo,
mas para os companheiros terem uma noção aí de como que foi a atividade na Avenida Paulista, né, sob, né, a democrática polícia militar do Dória, né, que fez de tudo para impedir que o ato acontecesse. Fora Bolsonaro! Fora todos os golpistas! Eleições gerais! Restituição dos direitos políticos de Lula! Anulação da farsa da Lava Jato! E Lula candidato e Lula presidente! Contra os genocidas! Mais de 40 milhões de desempregados no país! É nesse sentido que os comitês de luta contra o golpe, o Partido da Causa Operária, militantes do PT, ativistas dos movimentos sociais estão nas ruas hoje, aqui e principalmente em Brasília, para chamar fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, restituição dos direitos políticos de Lula, abaixa Lava Jato, Lula candidato, Lula presidente. Um pedaço do ato pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula na Avenida Paulista, né, um ato bastante expressivo também, né, como em Brasília, né, contou com a presença aí marcante da bateria Zumbi dos Palmares, né, dos militantes do Partido da Causa Operária, e aponta, né, na direção de que é preciso colocar o bloco na rua, né, como o próprio ex-presidente Lula falou, né, é preciso ir ao povo, né, ir às ruas, né. Ele mesmo disse que depois da vacina, né, Vitor, uma fala bastante interessante, né, o ex-presidente Lula, na semana passada, durante a entrevista ao 247, ele falou que depois da vacina, né, ele vai fazer uma viagem pelo Brasil para falar com o povo, né? Então, bom, se o Lula, que tem 75 anos, ele vai fazer isso daí, muito mais nós, né, que somos militantes, né, que somos muito mais jovens, temos muito mais condições, né, inclusive materiais para fazer isso, né? A nossa tarefa é reivindicar, né, nas ruas o direito político do Lula, que não diz respeito só a ele, né, mas diz respeito a todos nós. Então, esse primeiro ato aí de 2021 pela anulação dos direitos políticos do ex-presidente Lula foi bastante significativo, né, e mostra aí que o caminho para restituir os direitos políticos do Lula e derrotar o golpe de Estado, né, defender a sua candidatura em 2022, segue sendo, né, independente da pandemia, né, as ruas. Então, Vitor, eu passo para você fazer uma fala final aí para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Bom, então acho que a gente precisaria comentar mas você falou, né? Os atos do dia 27, obviamente quem participou, quem viu, que vai ter a impressão de que poderia ter sido maior, melhor, poderia acontecer em outros locais, etc. Mas é um pontapé inicial, é o início, né, da campanha por Lula presidente em 2021 e tem que ser inclusive compreendido que ele aconteceu em grande medida sem um apoio dos aparatos, né, da esquerda, dos sindicatos, dos partidos, né, e em vários momentos, inclusive, contra, né, a orientação dos partidos e dos sindicatos. Né. O ato em Brasília, por exemplo, tanto o ato em Brasília quanto o ato em São Paulo, embora o ex-presidente Lula tenha chamado o ato, o que nós vimos aí organizando as atividades foi o Partido da Causa Operária e os comitês de luta, fundamentalmente. Então é preciso utilizar aí o sucesso dos atos, a importância dos atos, que mostrou o caminho, mostrou que
sobre lockdown, sobre chuva, sobre quaisquer condições é possível organizar a população para sair às ruas, que é possível inclusive deslocar, né, uma parte aí dos ativistas, dos militantes para o país e para entrar o movimento, né, para agora voltar com tudo os mutirões nos domingos, né, procurar organizar atos estaduais no próximo mês e se preparar aí para um ato nacional de maior calibre, de maior amplitude, maior organização, com a participação de um maior número de entidades e tornando a campanha pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente em uma campanha de massas, uma campanha que consiga alcançar o seu objetivo, né, que é a derrubada do regime político golpista. Manuel, passo para você. Exatamente. Esse destaque que você faz, Vitor, eu acho importante porque às vezes as pessoas têm a impressão de que a esquerda seria algo homogêneo, né? É sempre muito falado, né, sobre a união da esquerda, né? Então, que é necessário a esquerda se unir, né? Porque uma vez que a esquerda representa os trabalhadores, né, a única forma de derrotar os patrões é a união dos trabalhadores, né? Essa ideia de união dos trabalhadores, ela não é errada, pelo contrário, né? A frente única é a maneira de unir todos os setores aí que querem lutar contra os patrões, contra a burguesia, né? Mas é preciso entender que ela não ocorre, não é pela falta de disposição dos trabalhadores, né, da população em lutar, mas sim, né, pelo interesse conflitante de setores das direções da esquerda, né, como o companheiro Vitor destacou, que ao invés de dar impulso para a campanha que é necessária fazer, né, acabam aí se chocando contra essa iniciativa, né, o que fica muito claro no fato do ex-presidente Lula, né, que é inclusive a pessoa que foi caçada, né, que teve os seus direitos políticos cassados, ter chamado os atos, né, ter chamado tanto os petistas quanto a esquerda em geral, né, a ir para as ruas, né, e a maior parte das direções, né, do próprio Partido dos Trabalhadores e dos outros setores de esquerda, né, não terem atendido o chamado, né, continuarem, né, apostando aí na política do fique em casa, né, e de ter uma postura passiva diante dos ataques aí cada vez maiores do governo golpista, né? A gente vê que o país está numa situação aí crítica, né, caminhando para 500 mil mortos, né, já passamos 255 mil mortos, no momento em que as pessoas não estão só morrendo por falta de oxigênio, mas também agora por falta de leitos de UTI, né? Então, contra isso, o único caminho, né, é a gente sair às ruas, né, organizar os trabalhadores onde os trabalhadores estão, né, porque os trabalhadores estão nas ruas, os trabalhadores não estão em casa, né, fazendo isolamento social que não existe. Eu acho que esse é o principal aprendizado aí do ato do dia 27, né, um ato bastante importante e que aponta em que é nesse caminho que a mobilização precisa crescer para enfrentar os golpistas e derrotá-los, né, e garantir que o ex-presidente Lula seja candidato em 2022. Bom, a gente vai, obviamente, voltar a falar desse tema mais para frente, né, na quarta-feira que vem. Nós vamos provavelmente falar também sobre as atividades dos comitês que estão acontecendo já nos domingos, né? A gente noticiou aqui a volta dos mutirões, né, pela anulação dos processos contra o Lula, pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Então a gente se vê na quarta-feira que vem, né, a partir das 14 horas, aqui na Causa Operária TV, eu e o companheiro Vitor Assis, né, trazendo os acontecimentos, né, as atividades dos comitês de luta contra o golpe. Então até lá, companheiros.